Nesse vídeo você vai ver a simulação das próximas 3 rodadas do Brasileirão e já tô te avisando que os líderes do G4 vão te surpreender, mas a zona do rebaixamento vai te surpreender demais, meu irmão. Vamos simular os próximos jogos da Série A agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, cara. Aqui no Torcedorismo a gente fala sobre futebol todo dia, até nessa pausa aí, né, de campeonatos brasileiros durante o carnaval, a gente vai simular as próximas 3 rodadas do Brasileirão. Eu vou simular as próximas 3 rodadas porque, cara, olha só, a próxima rodada é lá no dia 25 de fevereiro, a 5ª rodada é no dia 10 de março e a 6ª rodada é no dia 14 de março, é daqui a um mês. Mais do que um mês de simulação, já é um exercício de futurologia muito grande, né? Muitas coisas vão mudar, os times vão contratar, os times vão se encaixar, os treinadores vão ter mais tempo para treinar até lá. Então muita coisa pode mudar, então por isso eu decidi fazer a simulação só das próximas 3 rodadas, porque assim dá pra gente ter ali um mínimo critério de avaliação para tentar ali entender quem é favorito para cada partida nas próximas 3 rodadas. Então antes de mais nada, já comenta aqui embaixo para qual time você torce. Eu quero ver a maior torcida do torcedorismo nesse vídeo e se inscreve no canal, tá? A sua torcida precisa de mais gente aqui no torcedorismo para apoiar o seu time, então se inscreve no canal. Quanto mais torcedores do seu time aqui, mais força ele vai ter no canal. Então, vamos embora para a simulação. Estou aqui usando a tabela do lance. O lance está, né, exatamente ali certinho como a tabela é hoje, né? Palmeiras líder, São Paulo vice, Fluminense terceiro, Bahia quarto e o Atlético Paranaense fechando ali o G5 dos clubes que vão para a Libertadores. E na zona do rebaixamento hoje nós temos Cruzeiro, Inter, Santos e Vasco. 4 clubes do G12 do Brasil. Lembrando que na segunda rodada ainda temos um jogo para acontecer aqui no dia 19 de fevereiro, né? Então, Cap e Corinthians é o jogo bônus que a gente vai simular também. O Atlético é o único time 100% da competição. Para mim, vence o Corinthians nesse jogo na Liga Arena, tá? Então, a gente já parte com todos os times assim, com 3 jogos completos e o Atlético na liderança, tá? Na minha simulação. Então, na 4ª rodada nós teremos Flamengo e Mirassol. O Flamengo aí não jogando tão bem, o Mirassol ainda invicto no campeonato. Vai dar um empate no Maracanã esse jogo, o Botafogo vai vencer o Vitória no Engenhão. O Vitória tá jogando um futebol bem abaixo da Série A nesse momento e o Bahia tá muito bem, né? Deve vencer a Chapecoense. Bragantino e Atlético Paranaense. Cara, um jogo bem difícil para ambos os times. O Atlético normalmente vai bem, né? Jogando contra o Bragantino. Então, por isso eu vou botar um empate. Remo e Internacional no Mangueirão. Deve estar completamente lotado. Esse jogo o Remo precisa desesperadamente de uma vitória e o Internacional também. O Inter ainda não venceu. Deve ser um jogo aberto com bastante gols aí. Eu vou botar 3-1 pro Remo, tá? Acredito que o Remo vai conquistar a sua primeira vitória diante da sua torcida nessa temporada da Série A. Cruzeiro também acredito que vai conquistar a sua primeira vitória ali nesta 4ª rodada diante do Corinthians, Palmeiras e Fluminense. Esse jogo aqui tem história, hein, meu camarada? John Ares contra Fluminense, os 2 times aqui na ponta da tabela, empatado em número de pontos, um jogaço. Eu vou colocar empate. Os 2 melhores times do momento no Brasil jogando futebol, né? Então, Palmeiras e Fluminense é o jogaço da rodada. Vou deixar empate. Grêmio e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que demitiu o Sampaoli e logo meteu 7 gols, né? No jogo seguinte, o Atlético. Então, parece que os jogadores do Atlético estão um pouquinho mais leves, né? Será que eles queriam demitir o Sampaoli? Acho que esses caras estão fazendo corpo mole para demitir o técnico, hein? Foi só eles aí, meteram 7, mas ainda assim, na arena do Grêmio, o Grêmio deve vencer. Vou botar 2-1 porque a defesa do Grêmio não tá lá essas coisas, né? Santos e Vasco, confronto direto contra o rebaixamento. Santos deve ter Neymar e Gabigol de volta nesse jogo diante do Vasco. Vasco em crise. Vou botar o Santos vencendo o Vasco na Vila Belmiro. Lembrando que da última vez que eles se encontraram em São Paulo foi no Morumbi. O Vasco meteu aquela goleada absurda pra cima do Santos, né? Foi 5 ou 6-0, né? Curitiba e São Paulo, Coxa que já não vence desde outubro dentro da sua casa, mas está jogando um futebol bastante condizente com primeira divisão. O Coxa deve ir para cima do São Paulo, um jogo bastante equilibrado. São Paulo está no topo da tabela, o Coxa jogando muito bem. Vou botar esse jogo aqui 2-1 para o Curitiba, primeira vitória dentro da sua casa. Pulamos agora para a 5ª rodada. A tabela está desse jeito aqui, tá? Bahia chega na liderança, o Atlético ainda dividindo liderança ali mais atrás no saldo de gols, segundo a minha simulação. Palmeiras e Fluminense seguem no G4 com São Paulo ali pegando a 5ª colocação e o Coxa subiu, hein?
Coxa subiu para 6ª colocação, Botafogo também. Remo também, passou até o Flamengo na minha simulação aqui, o Remo. Santos saiu da zona do rebaixamento, assim como o Cruzeiro. Entraram na zona Vitória, o Inter na lanterna, Vasco e Atlético Mineiro completam a zona do rebaixamento. Os times que ainda não venceram aqui, Atlético, Vasco e Inter, né? Então pulando para a 5ª rodada, Mirassol e Santos. Mirassol seguirá invicto, tá? Eu que não acreditava muito no Mirassol nesse campeonato, agora eu já dei meu braço a torcer e dessa vez foi cedo, tá? O Mirassol tá com futebol competitivo, segue assim. Atlético Mineiro e Inter, o Galo vai vencer a sua primeira partida em outro confronto direto, lembrando que os dois estavam aqui na zona do rebaixamento. Atlético Paranaense e Botafogo, né? Cara, duelo de gramados sintéticos, né? Então o Botafogo aqui não sente tanto o gramado do Atlético, apesar do gramado da Arena da Baixada estar em péssimas condições, né? O Atlético que tá com programação para mudar o gramado durante a Copa do Mundo, tá realmente precisando. Vou botar empate esse jogo aqui entre Atlético e Botafogo. Bahia e Vitória, o Bavi. Geralmente em clássicos eu coloco um empate, né? Mas o Bahia tá jogando um futebol superior ao do Vitória no momento, tá? E é favorito para essa partida aqui, tá? Flamengo e Cruzeiro. Cara, o Flamengo vai vencer a primeira partida aqui no campeonato. Vencer a primeira não, né? Vai vencer mais uma partida aqui no campeonato. O Flamengo vai vencer o Cruzeiro no Maracanã. Esse jogo, o Cruzeiro... Ainda nem sabemos se o Tite vai estar no Cruzeiro, né? Mas como eu botei o Cruzeiro vencendo na 4ª rodada, talvez o Tite sobreviva, né? Ganhe uma sobrevida para enfrentar o Flamengo e o Flamengo vai rebocar o Cruzeiro no Maracanã. Corinthians e Coxa. O Corinthians vai vencer essa partida na Neoquímica Arena. Vai ser um bom jogo. O Curitiba é talhado para o contra-ataque, mas o Corinthians deve conseguir vencer o Curitiba jogando em São Paulo. Um jogo dificílimo que pode muito bem dar empate ou pode dar Curitiba também, tá? Já que o Coxa venceu, inclusive, o Cruzeiro fora de casa, né? Remo e Fluminense, um jogo muito difícil pro Remo. Pega um dos melhores times do Brasil nesse momento, mas o Remo é muito forte em casa. Eu vou deixar empate esse confronto. Vasco e Palmeiras, aí o Vasco vai se lascar. Pega o melhor time do Brasil. Talvez Diniz já nem esteja mais no comando do Vasco nesse momento. O São Paulo vai vencer a Chape e o Grêmio vai empatar com o Red Bull Bragantino. Um jogo bastante parelho. E agora a gente vai simular a nossa última rodada do vídeo, tá? E nesse momento, Bahia segue na liderança com Palmeiras em segundo, Atlético Paranaense em terceiro, São Paulo em quarto, Mirassol na 5ª colocação, Fluminense saiu do G5. Flamengo na 7ª colocação já, com Bragantino, Botafogo, Grêmio e Curitiba colados ali. Remo fora da zona do rebaixamento junto com o Chapecoense. E na zona voltou o Cruzeiro, Vitória, Vasco e o Inter segue na lanterna, né? Então vamos pra cima. Vitória e Atlético Mineiro. Vitória vai conquistar sua primeira vitória no campeonato ali. Sua segunda vitória no campeonato, já venceu o Remo, né? Botafogo e Flamengo vão empatar. Fluminense e Atlético Paranaense. O Fluminense vai vencer, né? Afinal de contas, está com uma sequência de vitórias no Maracanã de 15 jogos seguidos vencendo. Então o Fluminense dentro do Maracanã é muito forte, deve continuar assim ao longo da temporada. O Inter vai vencer sua primeira partida diante do Bahia. O clássico Santos e Corinthians vai dar empate, assim como Palmeiras e Mirassol, tá? Tô botando o Mirassol lá no alto do meu conceito, tá? A barra do Mirassol tá alta. Remo e Coxa também vai ser um jogaço. Vai ser empate também esse jogo no Couto. Cruzeiro e Vasco. Cara, esse aqui acho que o Cruzeiro vence o Vasco. Bragantino e São Paulo. Bragantino deve vencer o São Paulo e a Chapecoense deve vencer o Grêmio. E assim é a minha simulação. Comenta aqui embaixo que você concorda ou que você discorda. O fato é que o líder é o Bahia, tá? Com o Palmeiras na vice-liderança. Então, Bahia na liderança do campeonato, com apenas uma derrota. Aí vem o Palmeiras com nenhuma derrota ainda. Ninguém venceu o Palmeiras na minha simulação e ninguém venceu o Fluminense também, tá? Lembrando que eles se enfrentam. Dois times invictos do campeonato junto com o Mirassol. O Mirassol tá invicto também aqui na minha simulação. Fecha o G4, Atlético Paranaense e o Bragantino na 5ª colocação. Isso aqui é uma surpresa absurda pra mim. Vou até botar na entrada do vídeo, você já viu, né? A abertura do vídeo, mas eu vou botar que isso aqui é uma surpresa absurda, esse G4, né? Bahia, Atlético e Bragantino somados ali no G4, ainda com o próprio Fluminense na 3ª colocação se sustentando aqui. Mas o Palmeiras não é surpresa nenhuma, né? Com São Paulo na 6ª, Mirassol, Flamengo chegando já próximo ali do G4, né? Com o Botafogo na cola, a Chapecoense e o Curitiba também surpreendendo, tá? Desempenho no campeonato, nesse início de campeonato aqui. Com o Corinthians na 12ª, Grêmio, Cruzeiro respirando, o Remo seguindo fora da zona do rebaixamento aos trancos e barrancos, o Remo ali com 7 pontos, uma vitória, 4 empates e uma derrota. Foi a derrota no início do campeonato pro Vitória, que tá aqui atrás do Remo, mas fora da zona do rebaixamento.
Mas meu Deus do céu, mais um que vai pra abertura do vídeo. Essa zona do rebaixamento aqui é inacreditável. Seguem 4 times do G12 do Brasil, né? Ali, Atlético Mineiro na zona do rebaixamento com Santos, Inter e o Vasco. Pô, o Vasco eu tirei pra M, né? Caraca, acho que eu avacalhei o Vasco aqui, hein? Botei o Vasco com nenhuma vitória no campeonato. O que houve aqui, cara? O Vasco vai enfrentar quem? Vai enfrentar Cruzeiro. Ah, plausível perder pro Cruzeiro, né? Vai enfrentar quem? O Palmeiras, meu Deus do céu, plausível perder pro Palmeiras também. E na outra rodada que eu simulei foi Santos, né? É plausível perder pro Santos também, mas esse jogo aqui pode até rolar um empate, né? Pra gente dar mais um pontinho pro Vasco, mas o Vasco, nesse caso, continua na zona do rebaixamento. O Vasco, cara, vai ser difícil pro Vasco conquistar uma vitória nos próximos 3 jogos, hein? Santos, Palmeiras em São Januário e Cruzeiro no Mineirão, hein? O Vasco tem, sem dúvida nenhuma, a tabela mais difícil nas próximas 3 rodadas. E esse futuro aqui não é um absurdo que aconteça, tá? O Vasco na lanterna ao final ali da 6ª rodada da minha simulação. Comenta aqui embaixo se você concorda com essa simulação do Bahia na liderança, do Vasco na lanterna e dos times aí em cada posição. Quantos pontos o seu time vai fazer nas próximas 3 rodadas? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!